Seja muito bem-vindo. Já se perguntou qual é o segredo dos grandes investidores para fazer renda todos os meses, mesmo quando o mercado não está subindo ou uma ação não paga proventos? Hoje eu vou revelar um mecanismo financeiro utilizado por grandes profissionais, o dividendo sintético, uma ferramenta com derivativos e opções que pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Antes de mergulhar no conhecimento, gostaria de compartilhar uma dica de ouro. Nunca pare de estudar e alimente a sua curiosidade. Nós, quando somos crianças, somos muito criativos, mas ao longo da vida, principalmente na vida adulta, nossa criatividade é cerceada. Eu, quando percebi isso através de muito estudo, comecei a alimentar muito a minha criatividade. E principalmente os estudos que nunca mais parei de estudar. Sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, pessoas mais experientes e, por motivos óbvios, já passaram, já atingiram o objetivo que a gente quer atingir. E ouvindo um podcast uma vez de um grande investidor brasileiro, o mesmo disse ter feito 25% em ações da Petrobras num ano que a empresa pagou 14%. A conta não fechou. Minha cabeça explodiu. Como um investidor pode fazer 25% se a maior parte dos investidores fez 14%? Isso despertou uma sanha louca dentro de mim de descobrir como é possível fazer mais renda com ações. E foi aí que eu cheguei em uma dessas ferramentas que eu vou compartilhar com vocês, o dividendo sintético. Para facilitar o entendimento, vamos entender a origem dos derivativos e opções. Os derivativos surgiram com uma necessidade de proteger produtores e compradores pelas incertezas de preço, pela volatilidade, mudança brusca e alta de preços. Com isso, podendo impactar toda uma cadeia de produção e suas entregas. Um exemplo histórico, no século XIX, em Chicago, fazendeiros plantavam milho, trigo ou soja, sem saber qual seria o preço no futuro. Se o preço caísse muito na colheita, eles poderiam ter enorme prejuízo. Já os compradores, indústrias, moinhos, exportadores, correriam o risco do preço disparar e ficarem sem matéria-prima. Para resolver isso, criaram-se os contratos futuros, que fixavam hoje o preço de compra e venda para uma data futura. Assim, ambos os lados tinham previsibilidade. O produtor garantiu o preço da sua safra e o comprador garantiu o custo da matéria-prima. Vamos entender a origem das opções. As opções evoluíram a partir dessa lógica. Em vez de obrigar a comprar ou vender no futuro, como nos contratos futuros falados anteriormente, a opção dava um direito, mas não uma obrigação. Exemplo simples. O investidor pode pagar um pequeno valor hoje para ter o direito de comprar uma ação no futuro a um preço combinado. Vamos aos exemplos. Se o preço subir, ele exerce o direito e ganha. Se cair, ele perde apenas o valor pago pela opção. Quais problemas que esses mecanismos solucionaram? Vamos a eles. Redução de riscos. Produtores, empresas e investidores conseguem se proteger de oscilações de preço. Previsibilidade. Contratos ajudam no planejamento financeiro de produção. Acesso a estratégias de renda extra. Investidores podem gerar fluxo de caixa mesmo sem depender apenas do pagamento de dividendos. E por último, eficiência de mercado. Mais liquidez, mais negociação, mais ferramentas para diferentes perfis de investidores. Em resumo, derivativos nasceram para proteger contra riscos de preço. E as opções surgiram para dar flexibilidade, transformando obrigação em direito, um mecanismo que é hoje usado tanto para a proteção quanto para ganho extra. E o que é o dividendo sintético? Normalmente, dividendos vêm de empresas que distribuem parte do seu lucro. Mas o investidor pode criar artificialmente, ou seja, sinteticamente, sua própria renda usando derivativos. Eu vou compartilhar com vocês uma ação de uma empresa brasileira, uma empresa excelente, a gente pode ver a performance dela nos últimos 5 anos, a Embraer, uma empresa que tem um valor, uma cotação muito elevada, gerando em torno dos R$ 70, uma empresa que vem crescendo exorbitantemente, nos últimos 12 meses cresceu 70%. Quem investiu nessa empresa há 5 anos, no último ano, quase dobrou o capital. Então, é uma empresa muito conhecida e muito reconhecida como boa empresa entre grandes investidores. Porém, o pagamento dela de dividendos, distribuição de parte do lucro, é ínfimo, é muito pequeno, não chega a 1%. Por quê? Porque é uma empresa que tem como hábito reinvestir para seu crescimento. Provavelmente, quando ela se estabelecer e julgar pertinente, ela vai começar a distribuir dividendos, mas hoje não é a política da empresa. Ela se torna uma empresa ruim por não pagar dividendos no momento?
Você acha que centenas de milhares de investidores experientes, grandes fundos, gestoras, investem nessa empresa única e exclusivamente esperando o crescimento da empresa? É óbvio que não. Além de surfar todo o crescimento da empresa, eles conseguem construir renda mensal, quinzenal e às vezes semanal através dos derivativos. E eu vou mostrar para vocês a seguir. Como podemos ver aqui na minha tela, a gente tem a tela do Profit, é uma das ferramentas muito utilizadas no mercado de opções. A gente tem aqui, não se apegue aos detalhes nesse momento, a gente tem a grade de opções nesse momento, e a gente tem aqui opções para 21 de novembro, ou seja, 35 dias para a data da gravação do vídeo. E a gente pode ver aqui as cotações, tá? Vocês estão vendo aqui. E eu já fiz uma simulação onde, caso a gente lance uma put, que é uma opção de venda, alguém vai comprar essa opção de venda, a gente pode vender essa opção de venda ganhando R$ 2,10 a cada lote de ações. Ou seja, se a gente vender um lote de ações de Embraer, ou seja, a gente vende uma opção de venda, a gente vende o direito de comprar, tá? O direito para alguém de vender para a gente. É muito complexo no primeiro momento, não tente se apegar a isso, mas entenda que, se nesse dado momento, vocês estão vendo a marcação na tela aqui, a ação chegar a R$ 72,93, a gente vai entrar mais em detalhes, eu vou explicar isso. Se a ação que hoje está R$ 76,50, se ela chegar a R$ 72,93, essa pessoa que comprou esse direito vai me vender a ação. Eu tenho a obrigação de comprar, ele tem o direito de vender, pode exercer ou não. Então, quanto que a gente ganha só pelo fato de comprar algo que eu já quero? A gente ganha dinheiro para comprar algo que a gente já quer. Imagina, eu gosto dessa ação, eu já imagino tendo ela na minha carteira e eu compro ela só achando esse valor, porque eu já fiz os meus cálculos e sei que é um valor justo. E quanto que ela dá? Ela paga, no caso, derivativos, opções. Estão pagando hoje no mercado R$ 2,11 por cada 100 ações. Ou seja, a gente comprando 100 ações, a gente ganha R$ 227. E se eu comprar 1.000 ações? Eu me comprometo a comprar 1.000 ações. Eu ganho R$ 2.000 só por me candidatar a comprar essa empresa. Caso a cotação da ação não chegue a 72, ou seja, não caia de 76, não caia aproximadamente R$ 3, eu fico com esse valor, com esse prêmio, e nada acontece. E como funciona na prática a operação de opções? Basicamente, a gente tem dois mecanismos, a opção de venda e a opção de compra. Quando a gente vende uma opção de venda, caso essa ação caia a um determinado valor, a gente é obrigado a comprar essa ação. E a pessoa que tem, o órgão, a instituição que tem essas ações, ela tem o direito de nos vender ou não. Caso não atinja esse valor, a gente ganha um prêmio, ganha esse valor, uma renda extra, que pode ser mensal, quinzenal, semanal, e nada acontece. Uma segunda modalidade que a gente pode fazer renda extra, ou seja, uma operação a crédito, é vender uma opção de compra. A gente pode vender, a gente tem um determinado preço, a gente vende uma ação, um strike que a gente chama, um valor um pouco mais elevado, e caso a ação não atinja esse valor, a gente ganha um prêmio e nada acontece. Caso o strike determinado, o valor sugerido, atinja o strike combinado, a cotação da empresa suba e atinja o strike, a gente tem a obrigação de entregar nossas ações. A gente ganha o preço das ações, combinado nesse valor, combinado no strike, mais o prêmio. Ou seja, a gente ganha um prêmio para se dispor a vender uma ação a um determinado preço. Um exemplo simples, você comprou uma ação a R$ 10. Você vendeu uma call, vendeu uma opção de compra para alguém comprou essa opção de compra e você ganhou um prêmio. Eu, Márcio, vendo as minhas ações a 12. Se você me pagar mais R$ 1. Se a pessoa me paga R$ 1 por ação, eu ganho R$ 100 para as minhas 100 ações e vendo as ações que eu comprei a 10, a 12. Ou seja, a gente tem a possibilidade de ganhar duas vezes na valorização, ou seja, um valor mais alto, e mais o prêmio. Gostaria de fazer algumas observações. Não é sempre que uma ação vai subir ou vai cair. Na maioria das vezes ela vai ficar de lado. Pense que as opções são como um seguro, e nós somos a seguradora. A gente vende seguro. Como funciona uma seguradora? A seguradora vende para centenas de milhares de clientes e apenas alguns ocorrem sinistros, tem problema. Assim como no mercado de seguros, no mercado de opções, a gente trabalha com estatística. A gente trabalha na maior parte do tempo a nosso favor, usando a matemática a nosso favor. A gente ganha mais do que perde. E não necessariamente, quando atingir um determinado valor de compra e de venda, é perda. Às vezes você quer ser exercido para você se desfazer de uma ação, você quer comprar uma ação. Eu costumo dizer que a gente, com opções,
A gente ganha para comprar as ações que a gente quer, que a gente já compraria normalmente, e a gente ganha para vender uma ação que a gente já não quer ou a um determinado preço que a gente considera justo. O prêmio recebido dessas operações é um rendimento extra, parecido com um dividendo. Por isso é chamado de dividendo sintético. Fazer essas operações mensalmente, com disciplina, pode nos dar uma renda extra muito satisfatória e previsível. E melhor, pode começar com pouco, ir estudando e aprendendo e ter resultados extraordinários. E por que grandes investidores utilizam essa estratégia? Ela gera fluxo de caixa recorrente, podendo ser mensal, quinzenal, semanal e até diário. É uma estratégia muito utilizada mundialmente por investidores profissionais, gestoras, fundos para a proteção do patrimônio e criação de renda extra através do patrimônio já adquirido. Por último, é possível criar uma renda extra com previsibilidade, com boa frequência, sem depender do pagamento de dividendos por nenhuma empresa. E caminhando para o fim, gostaria de colocar alguns pontos de atenção. Eu considero essa ferramenta, os derivativos, as opções, uma ferramenta muito democrática, onde todos podem fazer uma renda extra. Porém, como tudo na vida, existem riscos. Porém, se esse risco é conhecido e gerenciado, pode ser mitigado e facilmente contornado. Os riscos mais comuns é no lançamento de uma opção de venda, você ser obrigado a comprar uma ação, caso a ação tenha uma queda e atinja um preço previamente combinado. Outro risco é você fazer a venda de uma opção de compra e ser obrigado a vender suas ações no preço combinado. Esse é um dos riscos mais conhecidos dentro do mercado de opções. Por isso, eu reforço. É necessário entender bem o funcionamento das opções. Mas o incrível é que você pode começar com pouco, devagar, estudar, já começar a ter pequenos resultados e ir crescendo conforme o seu conhecimento vai crescendo também. Gostaria de reforçar que é necessário entender bem o funcionamento das opções. Porém, é necessário começar com pouco, com baixo risco, ter pequenos resultados e a partir do momento que o seu conhecimento vai crescendo, os resultados, por consequência, vão crescendo e se tornando resultados incríveis. Por último, acredito que opções, derivativos não seja recomendado para quem não tenha o perfil de risco adequado. Se você se considera um investidor iniciante, não conhece muito pouco de investimento, se considera um investidor conservador ou um investidor que busca investimento passivo, não quer olhar seus investimentos semanalmente, quinzenalmente, uma vez por mês, então creio que não seja para você. Esse é um investimento que existe uma certa proximidade, que você veja suas opções, seus lançamentos pelo menos semanalmente, então creio que quem busca um investimento mais passivo, de uma forma mais conservadora, talvez não seja adequado para si. Chegamos ao fim e eu te garanto, esse é um dos segredos que os grandes investidores usam para exponencializar seus resultados e ter resultados extraordinários no mundo dos investimentos. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que muito em breve vou trazer muitos conteúdos práticos para aplicar essa estratégia com opções e colocar muito dinheiro no seu bolso. Mas é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus.